Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Pensamento Crítico. Neste quarto vídeo da série sobre meio ambiente, quero te perguntar, você daria veneno ao seu filho? Antes de iniciarmos essa nossa conversa, eu gostaria de pedir a você que assistisse este vídeo até o final. Fazendo isso, você nos ajuda a chegar a mais pessoas e contribui para a formação de uma cidadania mais consciente. Discutir política ambiental sem discutir a utilização de agrotóxicos na agricultura é impossível. Os efeitos daninhos dos agrotóxicos no solo, no ar, na água e em todos os seres vivos que, direto ou indiretamente, entrem em contato com ela, já são comprovados pela ciência e de conhecimento de todos, que teriam o poder de proibir o seu uso. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, a utilização de pesticidas hidrossolúveis podem alcançar águas superficiais, como córregos, rios, lagos, por meio do escoamento dos produtos químicos a partir das plantas tratadas e do solo contaminado. Os agrotóxicos, eles também penetram no solo, atingindo aquíferos, e a contaminação subterrânea é um problema crônico, pois, uma vez que a água profunda está poluída, muitos anos são necessários para que as impurezas se dissipem. Estudos da FAO, publicados em 2018, afirmam que a agricultura é o maior responsável pelo desperdício de água em volume, além de ter dado origem a ameaças ambientais, incluindo o aumento da poluição dos ecossistemas aquáticos. A utilização dos agrotóxicos atinge diretamente os micro-organismos existentes no solo, como as minhocas, os protozoários, os nematóides, os fungos e as bactérias, que são responsáveis por sua fertilidade. É através desses micro-organismos que se dá a decomposição dos restos vegetais e animais, transformando-os em alimentos para as plantas. Portanto, a prática correta seria de não apenas preservar esses micro-organismos, como aumentar a sua população, pois se teria um solo mais fértil. Segundo estes estudos, a utilização de agrotóxicos em spray contamina o ar, o solo e as plantas longe da área tratada. A perda por volatização pode atingir até 25%, o que indica que uma elevada percentagem do produto químico pode se espalhar em alguns metros a várias centenas de quilômetros. Vários organismos podem sentir os efeitos dos agrotóxicos, como os insetos benéficos ao solo e à polinização, como os peixes e outros seres aquáticos, como os pássaros e espécies selvagens. A água contaminada com pesticida, ela pode afetar plantas aquáticas, diminuir o oxigênio dissolvido na água e causar danos fisiológicos aos animais. No Ceará houve uma vitória importante na luta contra os agrotóxicos, mas ainda insuficiente. Foi a lei aprovada em 2015, denominada Lei Zé Maria Tomé, que proíbe a pulverização por avião. A lei é de autoria do deputado estadual do PSOL, Renato Roseno, e homenageia o ambientalista José Maria Filho, assassinado com 20 tiros. Além dos graves danos ao meio ambiente, os agrotóxicos eles são responsáveis por diversas enfermidades nos seres humanos. As enfermidades elas são divididas em aguda, quando o indivíduo é exposto a altas doses da substância. Os principais problemas são dores de cabeça, sonolência, dores de estômago, náuseas, diarreia, irritação nos olhos, vômitos e arritmia cardíaca e até a morte. As pessoas que aplicam o veneno ou que moram próximo à pulverização são as mais afetadas. E elas são crônicas, que são aquelas de longo prazo, quando a vítima é exposta gradativamente a doses menores das substâncias agrotóxicas. Geralmente, os sintomas ou doenças levam meses ou até anos para aparecer e costumam ser graves, como a paralisia, o câncer, a esterilidade e o aborto. Diante de tudo isso que relatamos e que a ciência já comprovou, você deve estar se perguntando: por que o agrotóxico ainda é utilizado? Ou melhor, porque ele recebe incentivos fiscais para serem produzidos e comercializados no Brasil? Porque em 2020 o governo Bolsonaro autorizou o uso de cerca de 120 agrotóxicos que nos países europeus são proibidos. E por quê? Claro, alguém em sã consciência defenderia o seu uso na agricultura? A forma mais objetiva de responder esta pergunta é que para o sistema capitalista
o lucro, o capital, ele vem sempre em primeiro lugar. E que a vida das pessoas se exploda, se dane. Mas aí eu seria acusado de maluco, de porra louca, de esquerdopata, entre outros adjetivos que buscam desqualificar aquela pessoa com a qual você discorda. Então vejamos as justificativas dos defensores. Seus defensores afirmam que para o Brasil continuar sendo um dos maiores exportadores de grãos do mundo, é preciso usar agrotóxicos. Para que a exportação de grãos pelo Brasil continue representando um dos principais ativos na balança comercial brasileira, é preciso o uso dos agrotóxicos. Para que o custo da produção ele não cresça e inviabilize a sua exportação, a desoneração fiscal da produção e comercialização dos agrotóxicos ela é fundamental. Tais argumentos só corroboram o que eu afirmei. São os interesses econômicos dos capitalistas que determinam a utilização dos agrotóxicos como componente essencial no processo produtivo. Não é possível outro argumento, já que a defesa da vida, seja dos consumidores, seja da biodiversidade, prejudicada com a utilização dos agrotóxicos, não está entre os seus argumentos. Uma sociedade que tivesse como principal objetivo o desenvolvimento pleno dos indivíduos e não da acumulação de capital nas mãos de poucos, iria se perguntar como devo agir para oferecer a cada membro da sociedade uma alimentação saudável e, ao mesmo tempo, que possibilite o desenvolvimento econômico do país. Não para favorecer a uma minoria de capitalistas, mas para favorecer toda a sociedade. Aliás, o agronegócio se gaba de exportar bilhões de reais, mas esquece de dizer que o faz graças às benesses que recebe do Estado brasileiro, desde a isenção de impostos até os empréstimos a juros irrisórios dos bancos públicos. Em outras palavras, ao invés da sociedade se beneficiar através da arrecadação de impostos, é a sociedade que financia o enriquecimento desta burguesia rural. Como alternativa ao envenenamento do meio ambiente pelos agrotóxicos, é possível a utilização de adubos e pesticidas orgânicos e naturais, que enriqueçam o solo ao invés de acabar com a sua fertilidade, que proteja a plantação sem contaminar a água, o solo, o ar e os seres vivos em seu entorno. A esta prática nós chamamos de agroecologia. A agroecologia nada mais é do que os saberes empíricos do homem e da mulher do campo transformados em saberes científicos e que com incentivos menores do que aqueles que são dados hoje à produção e comercialização dos agrotóxicos, poderia se tornar em poucos anos uma alternativa real para a produção e comercialização de alimentos saudáveis a preços acessíveis a toda a população. Você ficou curioso para saber sobre os incentivos fiscais para os agrotóxicos no Brasil? Pois bem, vamos esclarecer. As empresas produtoras de agrotóxicos não pagam nenhum imposto federal, como IPI, PIS e COFINS. E de imposto estadual, paga apenas 3% de ICMS. Um ramo de atividade que envenena as pessoas e destrói o meio ambiente é tratado melhor do que os produtos da cesta básica, que pagam 7% de ICMS, ou o café, que paga 18%. Em 2016, por exemplo, a indústria de agrotóxicos faturou 33 bilhões de reais e pagou apenas 1 bilhão de ICMS. Segundo estudo encomendado pelo próprio sindicato patronal do setor, o Sindiveg, a desoneração de impostos do setor chega a 25%. Caso não houvesse tantos benefícios fiscais, a indústria de agrotóxicos deveria ter pago em 2016 não 1 bilhão de reais, mas 8 bilhões e 300 milhões de reais. Segundo o Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, em 2017, o Estado deixou de arrecadar quase 10 bilhões de reais em impostos por conta da isenção fiscal dada aos agrotóxicos. Em 2016, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, entrou com a ação de inconstitucionalidade no STF contra a isenção do pagamento de impostos concedidos à indústria de agrotóxicos. Até o momento, esta ação ela não foi julgada. Em setembro de 2021, o deputado federal do PT de Santa Catarina, Pedro Uxai, apresentou um projeto de taxação dos agrotóxicos que seria proporcional ao seu grau de toxicidade, como ocorre em diversos países europeus.
sem dizer apenas os pesticidas orgânicos, que não são tóxicos. A intenção do projeto seria desestimular o uso de agrotóxicos e estimular o uso dos orgânicos. Se você quiser conhecer o teor do projeto, é só pesquisar PL 3068/21. Para se ter uma agricultura que produz alimentos saudáveis a preços populares, é necessário investir na produção de adubos e pesticidas orgânicos, com indústrias instaladas em todo o país. Investir em capacitação técnica, em financiamento da produção com juros baixos e longos prazos, e isto pode ser feito se o dinheiro arrecadado com a taxação dos agrotóxicos tiver como destino legal o incentivo à produção agroecológica. Nosso vídeo hoje ficou mais longo do que o habitual, mas não podia deixar de falar sobre estes variados aspectos do tema, para que você tenha uma noção da sua importância e possa, se quiser, buscar um maior aprofundamento. Meu intuito aqui é despertar o seu interesse. Bom, eu vou ficando por aqui. Aparecerá em sua tela a indicação de 2 vídeos do canal relacionados ao que abordamos. Sugiro que assista os 2. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like, compartilhe este vídeo com os seus amigos, com as suas amigas. Inscreva-se no canal. Um grande abraço e até o próximo sábado.